E hoje é dia de decisão, fiel. Logo mais o Corinthians enfrenta o Barcelona de Guayaquil na Neoquímica Arena, hoje às 9h30 da noite. A gente vai estar lá presente, como sempre, apoiando e incentivando o Coringão. E a gente vai analisar aqui juntos os comentaristas do programa F360 do canal ESPN. Inclusive já deixo os créditos aqui ao programa, vou deixar o link na descrição. Vamos ver aí o que eles estão falando sobre a possível vitória do Corinthians hoje. Você acredita na vitória? Você que é corintiano como eu, você que acredita, deixa nos comentários aí, eu acredito. Deixa nos comentários o seu Vai Corinthians para poder mandar essa energia boa para o Coringão. A gente acredita que sim, é possível. Lógico que é um jogo difícil, é um jogo que os caras vai vir para fazer cera, vai vir para trancar o jogo, mas eu acredito no potencial do Coringão. E fazendo aqui uma breve análise, o problema do Corinthians não é nem fazer os 3 gols para poder levar a decisão para os pênaltis, ou 4 gols para poder classificar direto para a fase de grupos. O problema do Corinthians maior, na minha humilde opinião, é não levar nenhum gol, já que o Corinthians nos últimos jogos aí tem tomado muito gol, tem deixado a desejar a nossa zaga, mas eu acredito que se a gente fizer aí um bom trabalho, se o Ramon souber escalar o time, saber fechar direitinho o time ali e não tomar nenhum gol, a gente consegue aí a classificação. Mas não quero falar muito mais aqui, vou deixar os comentaristas falar a opinião deles, o palpite deles. Deixa o seu palpite aí no comentário, também já deixa dando aquela curtida no canal, porque isso fortalece o trabalho da gente. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito, ativa o sino, porque todos os dias a gente traz notícias aqui do Coringão, de corintiano para corintiano. Então, sem mais delongas, vamos lá para o vídeo. Vamos começar então esse bloco e começar a nossa segunda hora aqui do programa ouvindo os personagens então do Corinthians, porque hoje tem decisão lá na Neoquímica Arena. Vamos lá. Nos hicimos un gran partido, nosotros lo sabemos, los jugadores también, pero seguramente vamos a dar la vida para poder pasar, ser con el apoyo de la gente, con todo vamos a dar el máximo, no va a ser fácil, pero apoio não vai faltar, el equipo isso eu tenho mentalmente se va a certeza. preparar para hacer un gran partido. No, sí, hemos visto el partido porque es nuestro rival. Ahora, por lo que vamos a enfrentar, sabemos que Corinthians es un gran equipo, un equipo importante dentro del mundo del fútbol. Sabemos que ellos tienen una aspiración también de poder superar el marcador que tenemos nosotros ahora. Entonces tenemos que ser un equipo inteligente, un equipo agresivo en la hora de jugar. Creo que Barcelona lo demostró en el primer partido y eso tenemos que venir a hacer acá, no escondernos, jugar de igual a igual. Creo que tenemos las herramientas para jugar de igual a igual, un partido importante. Y bueno, sí, la ventaja la tienen ellos también, que están con su público, pero bueno, creo que el público pasa al segundo plano dependiendo de lo que hagamos nosotros en el campo de juego, así que va a ser un partido importante y lo tenemos que afrontar de esa manera. Eles não conhecem o poder da Vocês fiel. sabem qual será o 11 titular? Quem estará no gramado da Neoquímica Arena na hora que a bola rolar às 9h30? Eu não sei. Assim, Natália Ferrão. Não, Então. ela, 9h30 não. Ah, 9h30 não. Não. 9h30 da manhã. Essa eu tenho certeza que estará na gramada da Neoquímica Arena. Quer ver? Neste momento. Quer ver? Perdão. Ó, Cadê? falei. Ela conhece porque já esteve lá, como diria Silvio Luiz. Tudo bom, Nath? Bom dia pra você. Tudo bem, rapazes, Mari, fã de esporte, um bom dia para vocês. Estamos aqui na Neoquímica Arena, que segue terminando os seus preparos, né? Até pouco tempo atrás tínhamos ali aquele preparo do gramado também, aquele último ajuste, mas a expectativa sem dúvida alguma é muito grande. Óbvio que é muita dúvida em relação ao Garro, se ele vai ter condições ou não de estar nesse jogo, um jogo tão importante para o Corinthians, e óbvio a gente vai discutir muito o quanto o Garro faria falta se ele não estiver em campo. Porque ele é o cara cerebral, é o cara que consegue distribuir jogada. Apesar de ter feito uma partida muito abaixo no jogo de ida, né, os 3-0 em Guayaquil, ainda assim é um cara importante para o funcionamento e para essa ligação de meio de campo e ataque, para essa conversa entre os atacantes e o meio-campo do Corinthians, mas isso a gente vai saber, obviamente, muito próximo ao jogo. Há uma expectativa realmente se ele vai ter condições ou não. Pelo lado do Barcelona também há uma expectativa sobre os seus zagueiros centrais, né? O Alex Rangel, que é um dos principais jogadores deles defensivamente, é uma dúvida, viajou para o Brasil, vai ser reavaliado até momentos antes da partida para saber se vai ter condições ou não de jogo, mas de fato há uma expectativa muito grande, o torcedor está confiante.
É apenas a terceira partida entre essas duas equipes, viu, Matheus Suman? A primeira foi em 96, um amistoso 5-1 pro Corinthians. Aí o torcedor vai ficar feliz, quem sabe consegue fazer o mesmo resultado hoje aqui. E no jogo, obviamente, o jogo da ida, como a gente já citou, 3-0, é um resultado complicado, mas o Corinthians, tecnicamente, coletivamente, principalmente do meio de campo para frente, acho que tem capacidade para conseguir reverter esse resultado e sair com a classificação, rapazes. Eu ia falar, vai, Prats, fala que é amistoso, faz 30 anos. Porque, né? Não, faz mais. Porque o Barcelona perde de 4-0, o Prats vai falar, não, como que é, Mari? Estraga prazeres, você diria? 4-0, o Coroço não sei o quê, o Coroço tá bem, o Coroço dormiu bem, Não, o Coroço se alimentou hoje, bem. deixa eu falar uma coisa pra vocês. Coroço hoje não vai ser o Neymar. Não vai ter aquela coisa, 1h30 antes, vai jogar, não vai jogar. E o Rangel? O Coroço, esse aí é dúvida. Esse aí todo mundo sabe que tá contundido, talvez não jogue, agora o Coroço vai jogar, o Leonardo que jogou muito em Guayaquil vai jogar, o Valiente vai jogar. O que eu tô querendo dizer com isso? Que não vai ter a situação que o Corinthians viveu e aproveitou bem porque jogou melhor no domingo, que aconteceu no final de semana. O final de semana foi importante, impulsionou, embala o time que vai à final de um campeonato, mas hoje é outra história, outro contexto e outro campeonato. Esse 5-1 aí, só para dar uma situada, foi em 66. Faz mais tempo ainda. Faz mais tempo ainda. Era o torneio de Guayaquil. Era um torneio amistoso, o Corinthians ganha de 5-1. Não. 5-1 hoje seria um resultado dos sonhos, porque daria a classificação até sem pênaltis. E até tomando gol. A Nath fala de duas dúvidas. Que provavelmente acontece, né? Porque o Corinthians, efetivamente... A Nath fala das duas dúvidas que podem mudar o destino do jogo. O Barcelona tem uma dúvida na zaga, e é um baita desfalque na zaga para quem vem para defender resultado. E o Corinthians tem a possibilidade do desfalque. Não acredito que o Garro não jogue. É o tal do jogo que tem que ir para o sacrifício. Ele reclama das dores do joelho. O Yuri também saiu com um outro problema, mas durante a semana, pelo menos, não se fez muito barulho em relação a esse problema. Então, são desfalques que podem mudar o destino dessa classificação. É um desfalque defensivo de quem quer defender e um destaque ofensivo de quem precisa atacar, ou pelo menos de quem pifa esses jogadores do Corinthians. E o destaque o desfalque possível, hipotético, do Garro é ainda maior quando você pensa que Igor Coronado, o seu substituto imediato nessa função, também não está à disposição. Então o Corinthians não teria quem pifasse os atacantes. Professor? Diga lá, Nath. Não, e só lembrar também que o lateral que tem ido bem, né, o argentino Aguilera, também não pode jogar, porque quando ele chega ao Corinthians, a competição já estava em curso, então ele não conseguiu ser inscrito para poder participar, e é uma falta também que podemos dizer que é considerável, porque o Corinthians carece de laterais um pouco mais substanciosas, se a gente pode usar essa palavra, professor. Hoje vai ter que entrar com o Bidu. É muito essa questão, né? Você vai trabalhar num sistema defensivo que você sabe que tem dificuldades. Muito provavelmente o Corinthians não vai entrar com 3 zagueiros, isso deve ficar descartado, deve jogar ali com uma linha de 4, né, defensiva, né, os 2 laterais e dois zagueiros, muito provavelmente Gustavo Henrique e Félix Torres, mas há uma expectativa, sem dúvida, de como esse time pode se comportar sem o Garro. Diria o corintiano, no caso da lateral, pelo menos, quem não tem Angileri vai de Bidu. O Hugo nem foi relacionado no fim de semana. E por característica, com todos os seus problemas defensivos, é um jogador que apoia. Agora, no caso do Garro, nem isso, né? Na ausência do Garro, não tem alguém com a característica. Eu ia falar que contra o Mirassol, se eu não me engano, o Corinthians não teve Garro e entrou com o Romero. O Corinthians mudou o esquema, né? Jogou com 3 atacantes. Isso. E, assim, olhando para um time que precisa fazer pelo menos 3 gols... A expectativa é essa. Então, Nath... E o Corinthians, ele tem esse sistema com os volantes que também apoiam muito e também criam muito, né? Então, é o Carrídio caindo muito pelo lado, é o Martínez também muito bem nos cruzamentos, enfim, de encontrar essa ligação não necessariamente direta, mas buscando o lado do campo. Então, é claro que é um baita problema você não ter o Garro. Pesa muito mais para o lado do Corinthians do que para o lado do Barcelona os possíveis desfalques, porque na fase defensiva do jogo você tem outros jogadores para cobrirem esse zagueiro que pode faltar, né, dessa experiência. Então, se o Barcelona estaciona o ônibus ali e sabe muito dessa dificuldade do Corinthians de defender pelos lados, defende uma bola que encontra no contra-ataque, para o lado corintiano pode ser fatal. Então, acho que a ausência do Garro é muito mais sentida do que a do zagueiro do Barcelona nesse sentido de situação de jogo, do que cada time precisa.
Mas o Ramon fala ali, né, que vai dar o máximo, que não foi bem na ida. Eu acho que o problema é que talvez o máximo do Ramon a gente já tenha visto, né, ao longo desse processo. E aí, talvez esperar muito do treinador, as mudanças elas podem acontecer na necessidade só. Vamos falar mais do time do Corinthians na sequência. A Nath já deu um pitaco aí do que pode ser o time. Aliás, a gente lembrava aqui do Mirassol. Tem o Martínez, né, gente? Tem que lembrar do retorno do Martínez, que fez muita falta em Guayaquil. Exatamente. É um jogador que morde muito no meio de campo, que faz uma pressão que o Corinthians não conseguiu fazer ao longo do jogo em Guayaquil, né? Aquela pressão de jogador que tem a bola, tem um pouquinho mais de dificuldade para pensar ou ter tempo para respirar. O Martínez é um cara que pode fazer esse jogo mais de pressão, esse jogo de incomodar um pouco mais desses jogadores que chegam na intermediária do Barcelona, né? Não acredito que vai ser a postura do Barcelona, até pelos jornais equatorianos, as entrevistas que foram feitas com jogadores, ex-jogadores e algumas pessoas do departamento ali técnico da equipe do Barcelona de Guayaquil. A ideia não é ficar postado atrás aqui esperando o Corinthians se resolver. O time tem repertório para jogar com a bola, jogar sem a bola também em velocidade numa recuperação e aceleração. Então o Corinthians vai ter que ter muita cabeça fria hoje, muita tranquilidade para conseguir trabalhar esse jogo. O time pode ser esse do Mirassol, né? Com a Nath fala do Romero, seriam 3 atacantes, Bidon, Martínez voltando e o Carrillo. Sem o Ranieri? Não, com. Então, é que na ausência do Garro o Romero. Se o Martínez voltando, o meio de campo seria Martínez, Carrillo e Bidon. Sem o Ranieri. Então, imagino que sem o Ranieri você precisa jogar, você precisa propor um pouquinho mais de jogo. Você tiraria um cara de um primeiro volante ali, mais um pegador, que aliás está vivendo uma grande fase, né? O Ranieri está jogando muito, mas você, não sei, abriria a mão para pôr um cara que joga mais, né? Que sai para jogar. Entraria com 3 atacantes. Aliás, a defesa seria a mesma contra o Mirassol, contando que o Yuri Alberto jogue, você está falando, né, Matheus? Sem o Ranieri. Que o Yuri Alberto comece. Porque aí vira um outro grande problema. Não, claro. Aí é uma outra sim. questão, aí seria Bidon e Ranieri. E se não contasse, eventualmente, com o Garro e Yuri Alberto, aí o quebra-cabeça fica maior. Mas se ele não tiver o Yuri, vocês me ajudam aí, se ele não tiver o Yuri, ele deixaria os 3 atacantes de fora? Estou pensando que já não tem o Garro, tá? Aí ele, por exemplo, ele iria de... Eu já acho que o Garro vai jogar. Você acha que joga? Acho que joga. Eu acho que não tem. Acho que joga. Como não jogar. E aí ele não iria... Então ele... Eu acho que os dois jogam. Yuri e Garro. Então ele não vai com 3 atacantes. Pelo menos começa. Hoje não começa com 3 atacantes. Para começar, acho que não. Só não? se ele decidir ser ousado, aquilo que eu falei. O Ramon fala em dar o máximo. Eu acho que o máximo do Ramon, a gente já viu. Se ele quer dar o máximo dele hoje, aí ele muda a estrutura de time. Então é o time que jogou contra o CV na volta, né? Não mudando o que é o Corinthians nessa temporada até aqui, né? Ou ele vai com os 3 atacantes, mais Garro e tira o Bidon. Ah, É por isso que eu falei. Entendi. Se o Ramon quer dar o máximo dele... Eu acho que o Bidon hoje não entra. Você tá... Eu colocaria, inclusive, o Romero com o Garro no jogo. É o que a Mari tá falando, né? E colocaria o Romero. Eu acho que precisa de algo diferente para conseguir essa... É uma tarefa muito difícil. E o Romero vem sendo esse cara diferente, né? E é um cara que você pode contar, né? Por toda a história que tem, por o jogo ser na arena. Porque você deixa Martínez. Uma coisa é certa, o Romero sempre cresce em jogos decisivos. Não vai deixar o Corinthians perder Isso a é verdade. posse, mas você libera Carrillo, você entra com o Romero, com o Garro, com o Yuri, com o Memphis. Em meio você vai pra cima. Em meio a uma temporada e alguns jogos, por exemplo, contra o CV e contra agora o Barcelona, em que essa postura ou entendimento de alguns jogadores ou do Corinthians como um todo em relação ao que é uma Libertadores foi, de certa forma, questionado, por torcedores, enfim. Acho que o Romero é o cara que mais sabe, entende o peso, né, do jogo de hoje. Hoje o jogo vai para muito além da questão do jogo em si. A gente sabe a diferença entre Corinthians e Barcelona não é de 3 gols. Não é. Time por time. Não é. Então é possível. Agora, o difícil é ter que fazer os 3 gols. E não é só fazer 3 gols. Mais difícil é não tomar. A Mari tocou numa coisa importante. Diferença de 3 gols, você constrói também não sofrendo. Né? Porque contra o CV, por exemplo, fez 3 gols. Exatamente. O jogo acabou 3-2. Acho que o corintiano, ele tem até uma preocupação ali, e acho que da nossa parte também avaliando ali. Contra o CV, o Corinthians marca muito cedo, tem um relaxamento, toma o gol e com 13 minutos ali de primeiro tempo, já torna um ambiente muito nervoso. De todo mundo, de jogadores, de torcida.
E o ambiente nervoso do Corinthians, ele representa o Memphis tentando decidir sozinho e errando, e cruzamentos. Influencia direto em como o time joga, né? Como o time tem a bola. Então, o Corinthians ele não conseguiu ali contra o CV. Ok, tomamos o empate. Calma, somos muito mais time e a gente tem aqui um repertório legal para trabalhar. Ele não conseguiu, ele ficou nervoso. E eu acho que esse nervosismo, se ele chega muito cedo hoje em Itaquera, vai ser um time errando passe e vai ser um time se reservando só a cruzamentos. E contra e do outro lado, né? Assim, 2 pesos foi contra o CV. Porque contra o CV era um time venezuelano de qualidade inferior e 0 gol. E tem 0 gol. Agora são 3 gols e o Barcelona. Né? E tem o contrário dessa situação que a Mari falou. Hoje de manhã, o meu filho Daniel, antes de dar bom dia... Ele falou assim, pai, Today's the day. Hoje tem que fazer gol antes de mostrar jogo. Esse seria o ideal. Se puder começar 1-0 é melhor. Sabe aquele jogo que começa com gol, não deu nem para avaliar como os times estão? Isso ajudaria muito. Contra o CV aconteceu então, isso. Mas tem que ter um pouco mais de consistência nessa história. Imagina. Mariana Pereira. 4-1 Corinthians. Opa, o quê? Bom palpite. 4-1 Corinthians, espera, 4-3, 4-4. Opa, opa, vai. O quê? Os pênaltis. Não, é palpite de placar. 4-1 vai ganhar o Corinthians nos pênaltis, né, Mari? Vai fazer 4-1 pra perder nos pênaltis? Aí é duro. Aí também vai... Chuta o muro, chuta o muro. Aí mano. É de lascar, hein? Corinthians. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Rafael Prates, fã de Coroço. Vai jogar. Eu é o Química Arena. Vai aparecer uma coisa de última hora. 11h29. Teve no Carnaval de Guayaquil, não vai ter isso. Não? Corinthians 2, Barcelona 0. Mas aí é pouco. O professor não, professor. Aqui, deixa eu te falar. O quadro é o seguinte, pouco, prof. Cada um dá um palpite. Não, você não entendeu o quadro como é que é, prof. Cada um dá um palpite. Não é assim, o cidadão palpite, você vai ficar comentando. Não, esse palpite ficou bom. Não é Corinthians 2-0, é Barcelona 0-2. Professor Celso 1. Agora eu quero ver se você foi contagiado pela nuvem pessimista. Ele me indignou agora, ele me indignou. Provoquei, né, prof? Indignado. Um gol para cada ingresso hoje, prof. Não vai ter nem... Pra sobrinha, pro aniversário, namorada do sobrinho. Não vai ter nem pênaltis. 4-0. Opa, aí ficou bom, prof. 4-0 hoje, a coisa ficou boa pro Corinthians, hein? Quem chega a fazer os 3, se tiver um tempinho, aí tem a obrigação moral de tentar o 4. Se houver tempo... E aí? 4-0. Certo? Rapaz. 4-1, 4-0, palpites bons. Eu ia repetir o palpite da Mari. Pode repetir. Faz 3-0. Você só ia mudar o vencedor dos pênaltis? 4-1 Corinthians. E aí, Hugo Souza? Não, se fizer 4-1 para perder nos pênaltis, ô Matheus, melhor que fique 0-0. Não. Né? Claro. Não. 4-1. Aí vai ser aquela Corinthians nos pênaltis. Corinthians nos pênaltis. Vocês estão aqui amanhã? Corinthians. Eu não. Não? Não, amanhã... Você tá aqui amanhã? Não, amanhã é Abel. Só eu. Abel 100%. Estarei em casa. Lembrando que o Hugo Souza não é só bom de pênaltis. É bom do match point. Como que é? É isso aí. Não, é futebol, prof. A bola do jogo. Da bola do jogo. Esse falou igual o Memphis Depay, prof. O match point, ele é muito que salva, porque dentro da cobrança dos pênaltis ainda tem aquele só o pênalti. Corinthians não... Ó, tá certo? Todo mundo... É isso, né? Sim. Todo mundo deu vitória do Corinthians, até o Prato, uma vitória inútil. Não, inútil não. Mas prof. Nenhuma vitória é inútil. Isso, eu gosto de palavras ríspidas, palavras fortes. Eu gosto. 2-0 hoje é uma vitória inútil. Vai entrar nessas nossas telas aí no ano que vem, aparece. Não serviu lá. de nada. Grande coisa fazer 2-0 hoje. E aí, Fiel, qual o seu palpite? Já deixa nos comentários aí, eu vou deixar o meu palpite aqui. Eu acredito, com os pés no chão, 5-1 pro Coringão hoje. A gente passa direto pra fase de grupo. Eu acredito 5-1 por quê? Porque, infelizmente, a gente não pode confiar muito na defesa do Corinthians, que todo jogo vem tomando gol. E como a gente sabe que pro corintiano nada é fácil, tudo é difícil, então a gente capaz que a gente tome aí um golzinho pra complicar, pra deixar o corintiano ali mais preocupado, com um jogo ali mais intenso, mais sofrido.
Mas eu acredito sim que dá pra gente ganhar e vamos ganhar de 5-1 e vamos classificar direto para a fase de grupos da Libertadores. Deixa no comentário aí o seu palpite para o jogo de hoje, se você acredita. Se você não quiser arriscar o teu comentário, o teu palpite, deixa nos comentários aí um vai Corinthians, um eu acredito também, porque isso ajuda também aí o YouTube, ele melhorar o nosso trabalho, recomendando esse vídeo aqui para outros corintianos. Esse foi o vídeo de hoje. Qualquer novidade eu vou trazer aqui para o canal e fica ligado aí, porque no final do jogo lá na arena, direto da arena, eu vou fazer o pós-jogo, direto da arena, eu gravo lá dentro da arena, direto do setor lá, setor sul, que eu vou estar lá presente, faço pós-jogo ali falando sobre o que aconteceu no jogo e espero de todo o meu coração, com muita fé em Deus, que seja aí falando da vitória e da classificação do Corinthians, beleza? Tamo junto, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e vai Corinthians!